Oi, pessoal do Banco Literário, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. E nesse livro aqui, eu vou trazer as minhas impressões do primeiro e segundo diário de leituras do livro Jane Eyre, da autora Charlotte Brontë, que agora é minha irmã Brontë favorita. Fica aí até o final desse vídeo, gente. Oi, pessoal, bem-vindos de volta. E nesse vídeo de hoje aqui, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui da Charlotte Brontë, Jane Eyre, que já foi minha proposta de leitura para o Divã Literário aqui, na nossa proposta final de leitura do ano, para fechar o ano com chave de ouro, que é Tempo de Clássicos, em homenagem ao Resident Evil 4 clássico. E esse livro aqui, ele foi um senhor romance de formação. Ele faz parte também do grupo dos romances góticos, porque ele tem elementos ali do romance gótico que a Charlotte Brontë soube usar muito bem. Mas ele basicamente ele é um romance de formação, já que os personagens daqui, principalmente a protagonista, que é a Jane Eyre, que dá nome ao livro, ela também tem uma curva de crescimento ali e ela passa por várias transformações. É muito interessante ver como ela evolui ao longo da leitura, fazendo as suas escolhas de forma que, quando ela se depara com variadas situações, ela toma decisões a partir do seu próprio código de ética e valores, que em momento algum ela contraria, porque ela parte do pressuposto que, se eu agir de forma contrária, eu vou estar cedendo às pressões da sociedade. E é muito interessante ver essa irmã Brontë. Só como curiosidade aqui, já vou começar logo pela autora, que ela é uma das irmãs Brontë. Assim como a Emily Brontë, ela também usou o pseudônimo literário, que eu não vou lembrar agora, infelizmente. Ela usou o pseudônimo literário para publicar muitos dos seus livros, mas Jane Eyre é o romance mais conhecido, por ele trazer esses aspectos do romance gótico, já que a gente está falando de uma preceptora muito pobre que vai trabalhar em uma casa em Thornfield Hall. Na tradução literal se chama Campo de Espinhos, e ela vai para essa casa e ela acaba descobrindo um segredo dentro dessa casa, um segredo bem aterrador, mas que mostra também, principalmente, como a mulher é tratada quando ela não se molda aos padrões tradicionais, aos papéis tradicionais de gênero. E é muito legal ver essa discussão, porque a gente tem, no paralelo, a mulher que é resultado desse segredo, a Bertha Mason, e a própria Jane. É interessante. Por exemplo, na edição da Zaha, que eu comecei a ler antes de eu adquirir esse livro aqui, já querendo saber se esse livro aqui entraria no projeto, foi bem interessante, porque na capa da editora Zaha tem duas mulheres, uma que é bem rígida, bem aos moldes tradicionais da sociedade, uma outra livre, totalmente diferente. Quem consegue interpretar bem capas de livros, dá a entender que são as duas naturezas da própria protagonista, uma livre, desimpedida, que vive de acordo com as próprias escolhas, e a Jane que se comporta de acordo com aquilo que a sociedade espera dela. E o romance já começa na primeira parte da leitura, já dentro desse diário, com a Jane aos 10 anos de idade, que sofre muita violência dentro da família dela, da família de criação dela, que é a tia dela, a senhora Reed, e os 3 filhos dela, soberbos, arrogantes e muito violentos. O garoto, principalmente de 14 anos, praticamente ali espanca a menina, literalmente. Ela tá ali, um garoto de 14 anos espancando uma criança de 10. Ali a gente já se depara com uma situação extremamente cruel. A Jane, ali naquele contexto, ela sofre violência psicológica, violência física e principalmente violência patrimonial, já que ela é o tempo todo lembrada que ela é pobre ali naquela família e, na opinião deles, alguém que não é digna de estar convivendo ali com a família deles. A Jane sofre violência psicológica e patrimonial durante toda a primeira parte desse livro aqui, até que logo no início da primeira parte, ela é enviada para uma escola de caridade, que na verdade é um orfanato. A escola chama Academia Lowood para Meninas Carentes, é o nome da escola. Mas na verdade é praticamente um orfanato para onde ela é mandada. E isso acontece porque em um dado momento em que a Jane é quase vítima de homicídio, logo na primeira parte do livro, ela conta pro médico que veio atender ela: olha, eu tô assim, eu tô prostrada desse jeito porque eu apanhei do meu primo. Ela conta, ela apanha do primo, ela sofre violência por parte dos empregados, dos outros parentes, ela é tratada com muito desprezo, então ela aproveita e conta logo, escancara a situação dela. E por conta disso, ter saído dos muros de Gateshead, que é onde ela mora, aí a tia simplesmente, já que vai ser assim, já que eu vou ser denunciada pra todo mundo, melhor mandar ela embora daqui logo. E ela simplesmente se livra da sobrinha. E detalhe, ela só cuida dessa sobrinha porque o marido, antes de morrer, a pressionou a fazer isso. Custava ela ter feito isso? Só que, e essa primeira parte, ela talvez seja a mais indigesta do livro, justamente porque nessa primeira parte a gente vê como a Jane é tratada desde pequena, desde a infância, na verdade, quando ela foi acolhida, a única pessoa que cuidou muito bem dela foi o tio da menina antes de falecer. A partir dali, ela só sofre violência o tempo todo. E depois dessa parte aqui, quando ela já vai pra academia, o que a tia tentou fazer? Tentou manter o ciclo de violência contra ela dentro dessa
nessa escola. Só que como ela contou para alguém, e essa que eu acho que foi a sacada, ela contou para alguém fora dos muros da casa onde ela morava, o que acontecia dentro de casa com ela. Ou seja, ela meio que garantiu uma salvaguarda ali para que quando ela fosse confrontada, alguém que de confiança dissesse, não, foi isso aqui que aconteceu, foi isso que ela disse. E essa que é a versão dela do chat. E acabou que quando ela foi confrontada mesmo, assim que descobriram a verdade sobre o ciclo de violências que ela sofria, então simplesmente a equipe da escola tomou a opinião da Jane como verdade e por isso ficou. Aí disse, que ótimo, pelo menos nessa questão aqui a situação ficou resolvida. E uma resolução que ela tomou quando ela finalmente enfrentou a tia dela, que ela deixou bem claro, vocês aqui não são meus parentes, para mim vocês morreram, e quando perguntarem, eu vou dizer toda a verdade, tudo, vou contar para todo mundo, tudo que vocês faziam aqui comigo dentro de casa. As pessoas vão saber quem verdadeiramente vocês são, porque aos olhos da sociedade, a tia e os primos eram vistos como benfeitores, e não era bem assim, não era. E já na segunda parte de leitura, a gente já vê o início das desventuras da Jane Lowood, e depois, quando a situação dela fica toda esclarecida, já a trajetória dela, porque ela se aproveita, ela se destaca como estudante, ela passa a ter uma ótima formação, e por conta dessa formação, já adulta, ela percebe que ela não pode depender dos parentes dela, eles não gostam dela mesmo, não querem ela perto, então até as férias escolares ela passava nessa escola, garantindo assim que ela não tivesse mais contato com a família. Então ela, se aproveitando disso, ela percebeu, opa, vou aproveitar que eu tenho essa formação agora, que eu estou me destacando, e com ela eu vou conseguir meu sustento. Nessa escola ela terminou todo o ciclo de educação dela, e como ela não queria voltar a morar com os parentes, ela já tinha tomado essa resolução, ela simplesmente foi e começou a trabalhar dentro da escola onde ela se formou como professora, e já ganhando experiência docente, já para quando ela precisar realmente se sustentar, a partir daí ela já ganhar a própria independência financeira. Nisso aí foi muito bom ela ter tomado essa decisão, porque uma pessoa como ela, pobre, sem parentes, porque a família dela não conta como nada, na minha opinião, conta como nada, e sem conexões influentes que ajudem ela a ter ali uma posição melhor na sociedade a fim de se garantir, porque nesse contexto aqui já é quase meados para final do século XIX. Nesse contexto aqui, e até nas primeiras décadas do século XX, que a gente vê lá em A Casa dos Espíritos, a gente vê que a única saída para a mulher, mesmo ela sendo abastada, é o casamento. Então não tem muitas opções para as mulheres, além daquilo que já foi ofertado. E é muito interessante a gente ver que os papéis de gênero aqui são tão bem definidos que se a mulher tenta alguma coisa fora desse aspecto, ela é hostilizada, principalmente se ela for, por exemplo, uma mulher abastada, se ela começar a trabalhar, ela é hostilizada. A única coisa que sobra para ela é o casamento. A mulher da classe trabalhadora, ela pode fazer isso porque ela é da classe trabalhadora. Então ela tá ali para servir outras pessoas. Mas no geral, ainda se espera dela que ela também se case e tenha filhos, porque esse é o papel que a sociedade nesse contexto aqui já definiu para a mulher. Ela é esposa, ela é mãe e trabalhadora. Mas nesse contexto aqui só esperam uma coisa dela: papéis tradicionais de gênero, esposa e mãe. E é muito complicado. Comparando com o nosso contexto hoje, a gente pode ver que nós somos muito gratas. Nós podemos ter uma remuneração, podemos ter trabalho, mas ainda estamos longe de ter uma condição realmente ideal, de igualdade social, de igualdade de gênero. É muito difícil a gente comparar com essa época aqui. É muito difícil a gente comparar a época de hoje com essa daqui. A gente vê tantas coisas que nos chocam ainda, mas a literatura clássica, principalmente, ela é muito boa para nos ajudar a fazer esses parâmetros com a sociedade, com o que se vivia antes, para que, a partir desse passado que a gente vê aqui, a gente consiga construir um presente para nós muito melhor. Porque a partir desse passado a gente consegue vislumbrar aquilo que foi, ver os erros, ver aquilo que a gente não concorda e, a partir daqui, fazer grandes mudanças. E a literatura, ela nos ajuda nesse ponto. A literatura de ficção, ela nos ajuda principalmente a construir a nossa sociedade. E eu acho que é isso aqui que eu vou deixar aqui para vocês. Eu não quero me estender muito, porque é só um diário de leitura da primeira e segunda parte. Aí o restante eu vou até eu concluir. Aí as outras duas partes talvez eu faça depois do Natal, ou então eu faça antes mesmo de terminar. Eu quero terminar ainda esse mês esse livro e compartilhar tudo com vocês sobre o que eu achei de Jane Eyre. Espero que vocês gostem. E se você assistiu até aqui, muito obrigada. Esse é o último vídeo de diário de leitura de 2025. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E se você ainda não é meu seguidor no Instagram, vou deixar o arroba aí na tela. E muito obrigada por você ter assistido até aqui. Se a gente não se falar mais até lá, Feliz Natal a todos e um próspero 2026 para todo mundo. Beijo, pessoal!